Olá, corretor, bem-vindo ao Talk Show Segura Essa, o Talk Show da Active Assessoria, e hoje eu tô aqui com uma mulher empoderada, poderosa da Allianz aí pra a gente bater um papo, nada mais justo, né? Mulheres conversando junto. É uma honra ter você, Jaque, aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço a atenção da Active com a Allianz, nessa parceria que a gente tem firmado cada vez mais. E é uma parceria de muito sucesso. Eu que estou feliz pelo convite. Obrigada. Com certeza. E, gente, para quem não sabe, a Allianz ela está investindo muito no corretor hoje em dia, né? São muitos eventos, muitas capacitações. E hoje a gente vem com um bate-papo diferente aqui para você, corretor. Hoje a gente vem com foco em a gente tratar principalmente da mente, né? A gente conversar um pouquinho sobre como pode ser feita essa prospecção e principalmente porque a Jaque, gente, ela também é expert em neurociência, então é muito legal a gente trazer esse conteúdo aqui para vocês. Com certeza, fico muito feliz com o convite e realmente trabalhar as possibilidades de abordagem no mercado de seguros é uma moeda valiosa que a gente tem, né, como argumentação, como valorizar mesmo o trabalho do corretor com o cliente. Tem uma história muito legal, eu sou de banco também, né? Trabalhei muito tempo em banco e agora estou no mercado de seguros. Comecei em dezembro na Allianz. Olha, recente. Recente. Eu agora sou gerente da filial Assessorias na Allianz Brasil. Estou muito feliz com essa posição, mas meu histórico é bem voltado para o mercado financeiro, bancos, investimentos, né? Uhum. E nessa trajetória toda de banco, de produto financeiro, a gente teve uma vez uma história muito interessante de um corretor do mercado americano, né? E lá eles têm a cultura do pai ir na escola do filho explicar o que ele faz, como é que é a carreira ali do pai. Tá. E ele disse que ele já ficou incomodado, né? Ele falou, nossa, vai ter pai vestido de bombeiro, de policial. Como é que eu vou explicar que como eu vou me posicionar, né, ali? Como é que eu vou falar para essas crianças de 4 anos o que o corretor faz, né? E ele ficou pensando e tal, e no dia seguinte ele disse que teve uma inspiração, falou, já sei. Aí ele foi lá na escola do filho, com o melhor terno que ele tinha, a melhor roupa que ele tinha. E aí ele foi na frente da turminha, lá na frente da sala, falou, gente, eu sou o pai do fulaninho, né? Eu vendo seguros. O que é isso, né? Preciso explicar para vocês. Eu vou com essa pasta bonita no cliente. Aí ele começou a abrir a pasta dele de vendas. E na primeira imagem tinha a foto do carro do Batman. Aí ele falou, esse é o carro do Batman. Ele não anda por aí sem seguro com esse carro dele. Olha só, então trazendo dessas fábulas, dessas ilustrações para ambientar no cenário que as crianças vão conseguir compreender mais fácil. Exatamente. Aí ele mostrando a foto do carro do Batman, ele não anda por aí sem seguro, né? O carro voa, vai muito rápido, ele precisa ter seguro do carro. Adivinha quem faz o seguro dele? Eu. Aí todo mundo, as crianças, né? Que legal, aquela coisa toda. Aí a próxima imagem era a foto do castelo lá das princesas, né? Aí a própria foto do castelo da Disney, e ele colocou, né, uma foto bonita na pasta. Aí ele falou, essa aqui é o castelo das princesas, como vocês sabem, na Disney elas moram dentro desse castelo, então o castelo não pode ficar sem seguro. Adivinha quem faz o seguro do castelo das princesas? As crianças, todas, né, animadas. E aí, por último, ele tinha a foto da família, a família dele. Ele, a mulher, os 2 filhos, né? O filhinho que estudava nessa escola, inclusive. Uhum. Aí ele falou, essa é a foto da minha família. Esse é o bem mais precioso que eu já protegi. Eu até me emociono, porque é muito bonito a gente muito pensar fofo, assim, né? Com certeza. E quando eu vi aquela história, eu falei, gente, existem 1000 formas de contar como a gente faz, né? Eu acho que o corretor de seguros explora pouco essa possibilidade. Eu comentei do exemplo agora com as crianças, mas também com o próprio cliente. Ele se coloca muito na posição de ser um balizador de preço, uma apresentação de preço, né? Mas ele é mais do que isso, ele trabalha com proteção, ele trabalha... Às vezes essa própria autoconfiança, ela é muito necessária, né? Porque você ali, você tem que trabalhar o convencimento. E somente pela parte financeira, você não tem que ver que o seu produto, ele é um custo. As pessoas, né,
por padrão, pensam assim, eu tô pagando aqui, não sei quando vou usar, mas e quando chega a situação? Exatamente. Que inúmeros casos a gente já viu, né, que acontece, às vezes a pessoa não tem seguro, acaba perdendo aquele bem, e quando a gente fala da vida, esse é um bem que, assim, não... É realmente impagável, né? E o seguro de vida é um produto crítico. O corretor tem, sim, principalmente no varejo, essa barreira da oferta. Ele está muito acostumado a falar do alto e tudo mais, né? E todo corretor que vende seguro alto com recorrência, com frequência, ele já teve pelo menos um sinistro ali na vida dele, né? Que tratar um sinistro. Com certeza. Mas o dia que ele precisa tratar um sinistro de vida, ele nunca mais vai deixar de vender aquele seguro, porque ele vê o valor do que ele entregou para aquela família de verdade. Então, o seguro de vida, eu falo muito, né, que é legal a gente explorar o potencial de vida desse produto, não de morte, né? Ele é um produto para cobrir casos extremos, sim, né? E a única certeza que a gente tem quando tá vivo é que a vida um dia vai acabar. E essa dor, ela é inevitável. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele pode ser amenizado com o seguro. Então, já que eu consigo abraçar essa família, eu tô falando de proteção do bem, do carro, da residência, às vezes da empresa, né? Porque muitas vezes o brasileiro tem essa cultura de fazer o seguro porque ele é obrigado a fazer, né? Tem muito estabelecimento que não abre se não tiver o seguro empresarial lá, com certeza, protegendo, né? Mas aí você traz, a chance de você trazer essa consciência, né? Essa oportunidade de falar sobre esse produto. Boa. E falando sobre essa questão da questão de variação de produtos, né? Hoje a Allianz ela tem um portfólio extenso, né, de produtos. E como você acha que o corretor poderia fazer, de certa forma, essa oferta para outras possibilidades, mesmo para aquele cliente que é engessado, que só quer o seguro de carro, como ele pode fazer ali, de certa forma, essa troca e oferecer outros produtos? Esse cliente é o cliente principal que ele precisa saber sobre uma outra oportunidade de proteção que não seja só o auto. Por quê? A gente tem visto, né, é uma realidade para nós, o avanço da metodologia da inteligência artificial em quase todos os negócios, né? No mercado segurador, a gente hoje precisa do corretor como uma fonte de distribuição importante, porque o corretor, ele tem uma função técnica com relação à informação daquele produto, não é só comercial, não é só vender, ele é um técnico naquele assunto, ele tem a SUSEP, então ele está habilitado para falar tecnicamente sobre o produto seguro e ele explora muito o produto alto. Isso é interessante, ele vai formando uma carteira de clientes, né? Essa mesma carteira de clientes, com esse avanço da inteligência artificial e a metodologia de que tudo, a nossa vida hoje é feita pelo celular, daqui a pouco pode aparecer um modo diferente de ser feito. E qual produto você acha que seria atacado por esse novo mercado? Com certeza é o alto, sem dúvida. Eu nem te falei para não achar, né, que a ideia é só minha, mas eu queria ter certeza que você faz super sentido. Então, como é que o corretor protege essa carteira dele? Porque se alguma situação de mercado mudar e esse cliente dele começar a migrar para um outro formato de cotação, de fechamento, não sei, a gente fala que daqui 5 anos, né? Antes falava 10, mas hoje em dia daqui 5 anos a gente não sabe como é que vai estar nenhum mercado, inclusive o segurador nessa mudança toda, né? Nesse ritmo. Então, como é que ele segura esse cliente fidelizado? Para além da venda de um produto? Ofertando. E a primeira barreira que ele vence para ofertar é com ele mesmo, não é com o cliente. Porque eu aposto com você que a maioria dos corretores aí do varejo, eu falo varejo porque corretora grande tem muitas vertentes, né? Então, às vezes, aquela corretora maior, ela tem até uma célula voltada só para demais ramos. Vida, RE, enfim, né? Agronegócio, hoje bastante aqui, a gente vê na Faria Lima, maiores players de agronegócio no mercado segurador estão em São Paulo, né? Não estão só lá, mais no local onde se produz. Então, o modo de fazer o negócio tem mudado numa velocidade, assim, histórica, né? E aí, como é que o corretor prepara essa carteira para fazer novas ofertas? Primeiro, ele é um técnico no assunto.
Então ele tem que garantir que ele tem o conhecimento profundo do produto que ele vai ofertar. Sem dúvida. Certo? E hoje a gente sabe que as seguradoras, elas oferecem muito material, seja, né, os próprios PDFs, materiais físicos, treinamentos presenciais, treinamentos virtuais. Então você, corretor, você precisa sim se capacitar, porque o seu conhecimento é algo que ninguém tira de você. Exatamente. E é importantíssimo você estar bem antenado para passar mais segurança para o seu segurado. É isso, perfeito. E assim, o corretor que tá assistido, né, pela assessoria, no caso aqui Active, ele tem um ouro na mão, que é, além do material que a gente coloca, né, como Allianz, como as demais, as congêneres também disponibilizam um material rico em informações técnicas, às vezes ele não tem tempo de ler aquilo integralmente, ou ele leu e não entendeu alguns pontos. Isso acontece naturalmente. Então, se ele tem o suporte de uma assessoria para prestar para ele esse tipo de apoio, isso é muito valioso, né? Ele precisa explorar mais esse braço da assessoria, que também é de capacitação, não é só de atendimento, né? É sim, e inclusive para você, corretor, que não sabe, se você, por exemplo, está em uma negociação difícil, é um produto muito específico, é uma frota, é algo que você não está familiarizado, mas você não se sente tão confiante neste momento para você, enfim, fechar aquele negócio, você tem a disponibilidade, sim, do próprio time Active acompanhar você nessa reunião e ajudar você, dar esse aporte ali necessário para convencer e, de certa forma, fazer bons negócios. Exatamente. Esse é, para mim, um braço valioso das assessorias. A Allianz tem um apetite gigante. Esse ano é um ano que a gente parte com um plano de crescimento aí com a nova, né, com a diretoria do Nelson Veiga, que ele usa uma palavra que é valiosa, que é o corretor-centrismo. Então a gente está focado na dificuldade do corretor, a gente quer conversar com esse corretor, proximidade, a gente faz os treinamentos e conversas, no caso da filial assessorias, bem com o intermédio da assessoria mesmo, porque nessa oportunidade que tem a troca do treinamento, da conversa direto com o corretor por intermédio da assessoria, tanto a companhia Allianz quanto a própria assessoria, e a gente identifica, né, de uma forma conjunta as dificuldades do corretor nas telas, tanto de treinamento quanto de navegação na hora de cotar ou de fechar o produto. A gente identifica os pontos críticos para o corretor para trazer isso como uma lição de casa e aperfeiçoar, porque só ouvindo a gente consegue melhorar, né? E cada vez mais nas assessorias a gente está fazendo essas reuniões, treinamentos, acompanhamentos presenciais. A gente vai aprendendo, né? Todo mundo junto e fazendo mudanças que sejam efetivas para o corretor. Exatamente. Isso é bem importante porque o mercado prevê que a gente saia hoje de uma participação que a gente tem ativa no PIB de 6% para 10% em 2030. Então, uma fatia importante de mercado. E você, corretor, precisa estar preparado para que você garanta a sua parte também nesse crescimento. Através da assessoria, é um canal de ouro, um canal valioso para que o corretor se desenvolva, tenha essa ajuda comercial, mas também ajuda do desenvolvimento técnico. Boa. E Jaque, aproveitando que eu sei que você tem um queridinho ali, que seu produto ali é Vida, você gosta bastante do Vida. E isso é uma coisa que a gente lida muito com os corretores aqui, né? A dificuldade em convencer, né? Em como fechar negócios com os segurados. Então, diante de uma famosa frase que vou pensar e te aviso, como você, como vendedora, como você acha que o próprio corretor poderia ali convencer o segurado? Olha, a neurociência mostra, né, que o apelo da dor é um dos maiores apelos de venda, mas eu acredito que uma forma moralmente mais sensível de fazer isso é trazer para o cliente que hoje ele está no risco. Então, assim, ele vai pensar, ele ainda não fechou a pólice. Tudo bem para você que enquanto você pensa, você esteja consciente de que você ainda está no risco? Porque quando você traz se você sai, tudo bem, eu vou pensar, e você, tudo bem, não tá tudo bem, se ele sair e for atropelado, você ofertou ele, não contratou. Não é responsabilidade sua, ele foi pensar, mas é um produto que ele não pode ficar tão tranquilo sem ter. Seja ele uma pessoa que não tem filhos ainda, porque tem esses argumentos, né? Eu, quando atendi o cliente diretamente no banco, tinha de tudo. Então, tinha aquele cliente que falava, não, mas eu sou solteiro, eu não tenho nem pra quem deixar esse seguro, eu nem casei ainda, não formei família, não tenho pra quem deixar. Então, então você é uma pessoa sozinha. Se você for
Se te acontece uma coisa extrema e você fica acamado, com quem você vai contar hoje? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Então não é só o caso extremo, mas o seguro de vida é um produto valioso para proteger a vida. Então, caso eu não perca a vida, mas eu precise de uma adaptação, quem vai me assistir isso? Quem vai me auxiliar, né, nesse momento tão necessário, né? Exato. E aí vem aquela história, o dinheiro não resolve tudo, mas ele consegue amenizar o sofrimento. Ele consegue trazer dignidade para alguns momentos críticos da vida, né? Não só se a pessoa partir, mas para quem ficou. Então, é uma forma de perpetuar essa família, o patrimônio, o valor mesmo, né, de que essa pessoa vai precisar por um período para se restabelecer, né? É um produto que então a gente trata ele como ele é extremamente necessário. Então trazer essa seriedade para o produto e para a situação que pode te ocorrer e que como é bom você estar amparado, né, por uma Exato. companhia que vai te auxiliar, que vai ali de certa forma te dar esse suporte nesse momento tão necessário, é importantíssimo. Exato, exatamente. Olha, quando você pega assim, trazendo para outras profissões, né? Se você vai num médico, você tem uma situação crítica que você precisa operar, ele não te dá uma opção. Se você quer operar ou não. Ele fala, olha, eu tenho 3 opções de data. Você estando confortável ou não com aquilo, quando você entende o risco, você não se vê com muitas opções, né? Você vai fazer o procedimento indicado pelo médico. Então, o corretor de seguro precisa ter essa capacidade técnica de falar, você está no risco. Estatisticamente, você corre mais risco de vida do que com o carro que você acabou de proteger. Olha isso. Estatisticamente. Estatisticamente, você está num risco de morrer por qualquer causa. Seja até mesmo no ambiente de trabalho, andando na rua. Sim. Tudo pode acontecer a todo momento, né? Exato. E cada vez mais tem casos de pessoas mais jovens com doenças graves, né? Os motivos ainda, né, a gente não tem conhecimento de tudo, mas isso é um fato. São dados estatísticos. Então, quando você apresenta isso para o cliente, ele não pensou por esse lado. Primeiro porque ele não quer pensar, e aí entra a neurociência de novo, ninguém quer pensar na finitude, é antinatural você pensar muito na finitude. Se isso estiver acontecendo, você precisa procurar um profissional, porque não é típico, não é um movimento típico da neuroatividade, né? Então, mas quando você se coloca diante dessa finitude, com consciência, né, sem um momento de desespero, você pode pensar sobre ela e tomar uma providência ainda em vida. Isso é valioso. Por isso que eu trato o seguro de vida como um produto de vida, não só para o caso do óbito. Não vamos tratar só como uma fatalidade, assim, vamos tratar num todo e o amparo familiar, que é extremamente importante. Exatamente. Inclusive, essa palavra da fatalidade é uma coisa assim, muito para você trazer um peso, né, para a história que realmente tem. Mas eu acho importante, de verdade, a gente colocar para o cliente o quanto é arriscado ele não ter esse produto. E agora falando realmente dos riscos, quais você acredita que são os maiores erros que os corretores hoje fazem para que os corretores que estão assistindo a gente aqui hoje se identifiquem e de repente criem consciência do que não fazer mais? Olha, eu não sei se é um erro ou se é um hábito, mas eu acho que a maior penalidade de qualquer vendedor, não só do seguro, é não oferecer. Então, assim, estatisticamente também, quem oferece mais, vende mais. Porque o cliente, sempre vai ter o cliente do não, o cliente do sim, mas se eu não ofereço, eu não chego na etapa de saber se ele gostaria daquilo ou não. Quais são as objeções desse cliente? A gente fazia bastante no banco uma prática bem interessante que eu gosto muito com os gerentes, que se chama clínica de objeções. Então eles iam trazendo as objeções, mas o cliente falou isso, o cliente falou aquilo, e a gente ia tratando em grupo as objeções que eles traziam. Porque às vezes um já encontrou uma forma de lidar, o outro também, em grupo a gente ia trazendo ideias novas, né, para contribuir, é bem bacana. Muito bom. E realmente, né, a gente fala que as objeções, elas são um desafio ali para o corretor, mas ele precisa aprender a lidar e contornar. Por quê? Uma vez que você não oferece, de repente aquele cliente só fecha alto com ele.
E aí, você nunca ofereceu um Vida, porque você nunca achou, enfim, nunca pensou que aquele cliente poderia se interessar. E de repente surge um outro corretor e oferece. Exato. Você corre uns riscos de, a partir do momento que aquele corretor está segurado com Vida com outro corretor, consequentemente migrar para o outro corretor vender alto também. Então, e nem só corretor, viu? Eu acho que todo corretor aí já deve ter tido a dor de perder venda de seguro para gerente de banco. Sim. Porque ele vai ofertar. Vai. Ele tem um apelo ainda maior que é o produto financeiro. Então ele vai fazer um empréstimo, ou ele vai fazer um investimento, ele acaba entrando a fundo na vida financeira do cliente. E aí, nesse momento sensível, ele vai falar, espera, você não tem seguro de vida? E ele fala o pior, ele fala, o seu corretor não te vendeu o seguro de vida? Então, era obrigação dele, né? Entende? De respaldar nesse sentido. Eu acho que é valioso o corretor oferecer. Então, o primeiro passo, acho que é a oferta mesmo. A gente vencer mais barreiras para ofertar. E tem uma situação legal do Vida que ele fideliza muito. Porque se você pegar um cliente que ele é muito refém de preço no alto, você fala, nossa, você mudou de corretor quantas vezes nos últimos 10 anos? Ele nem sabe te falar, porque o outro, o preço aqui era melhor, eu fui e tal, ele foi só atrás de preço. Mas se ele tem um seguro de vida e você perguntar quem te vendeu esse seguro de vida, ele sabe falar. Pra você ver como é único, né? Como tem um mercado vasto ali pra se explorar. Exatamente. E não só ele sabe falar quem foi, como quando ele chegar em casa, ele vai falar pra esposa, olha, fiz um seguro de vida com o corretor Denis. Se qualquer coisa acontecer, você ligue pra ele. Então, pelo menos a esposa já sabe que o Denis também vende seguro de vida. Se alguém perguntar, ela vai falar, olha, meu marido tem, eu te passo o contato. Olha só. E vira uma prospecção em cadeia pela própria venda, nem só pela abordagem, né? Inclusive um corretor, num bate-papo que a gente teve assim no passado por aqui, ele falou sobre justamente como você transformar um sinistro, um problema, em uma solução ali, no qual você conversa e com a pessoa que foi lesada, né, no caso se for a terceiros, você pode, de certa forma, com o amparo do seu segurado, você trazer e puxar aquela outra pessoa que foi lesada também. Então é interessante, né, ter esse pensamento. Exatamente. O pensamento da oferta tem que estar sempre ativo. Agora, se eu não venci comigo a barreira de ofertar, é claro que eu não vou vender. É preciso ter o cliente que vai chegar e falar, eu queria muito fazer um seguro de vida hoje. Esse cliente eu ainda não achei. Pode ser que ele esteja por aí. É o cliente dos sonhos. Eu não achei ainda. Mas a gente ofertar é poderoso. A gente vence uma barreira com nós mesmos, a gente vai acreditando mais no produto, porque quanto mais eu falo de uma coisa, mais eu domino sobre ela. Com certeza. Isso também vem um pouco da neurociência aí, né? Tudo aquele caminho neural que eu uso mais, é o que fica mais fácil para mim. Então, se eu já tô acostumada a não ofertar, para eu mudar esse caminho neural e ofertar é um passo grande. Mas depois que eu começar a fazer com consistência, vai virar um caminho mais natural para mim. Olha só, isso aqui, esse talk show hoje foi uma verdadeira aula, muito bom. Jaque, eu agradeço demais você. Obrigada. E vocês, corretores, se vocês estão com dúvidas, vocês querem um certo auxílio, pode estar mandando aqui nos comentários, que a gente lê todos os comentários e responde também para estar amparando vocês. E se tiver uma dúvida direcionada a Jaque, também pode usar esse meio de conversa ali para a gente estar conversando. E Jaque, última coisa que eu vou te pedir é para você olhar para essa câmera aqui, se você tiver uma mensagem final para os nossos corretores, só para concluir, a gente conclui e é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Corretores, vocês são valiosos aqui para Active, com certeza, para atendê-los, que eles nos acionam também. E vocês são preciosos para nós. A Allianz quer essa proximidade. Nós usamos agora uma palavra que é o corretor-centrismo, né? Estar centrados no corretor. Então, nós queremos ouvir vocês, estar bem próximos, né? Para esse nosso plano de crescimento. Vocês são a força para que isso tudo aconteça. Contem com a Allianz. Nós estamos muito felizes em participar disso também no varejo, através da filial Assessorias. E agradeço essa oportunidade. Um beijo, um carinho aí em todos vocês. Muito obrigada. E é isso, corretor. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Jaque. Obrigada. Tchau, tchau.